Sessão 240, 20 horas e 18 minutos, 15 de abril de 2021. Muito bom. E aí, tá sentindo alguma coisa? Pode falar. Acho que eu já tô num lugar meio que É mesmo? automático. E aí? Eu tô vendo uma cachoeira. Vou tentar me concentrar um pouco onde eu tô aqui, pra tentar meio Uhum. que intuir o É, que isso aparece. fazer depois. Beleza. Eu já tive aqui nesse lugar antes. Foi uma experiência bem interessante. Eu tava tipo numa beira do rio, numa meditação, mas isso eu era adolescente ainda. Eu tava ouvindo uns vídeos de projeção guiada antes de dormir. E eu, meio acordado, meio dormindo, eu vi esse lugar. E Entendi. aconteceu de novo esses dias, mas eu não tinha entendido bem que era o mesmo lugar, porque foi num dia que eu tava muito mal, assim, sabe? Aí parece que alguém me puxou pra esse lugar. Nesse acontecimento eu vi um monte de pessoas, tipo, em volta, tentando me consolar, sabe? Uhum. Eu tenho uma teoria, mas eu não tenho certeza, ninguém me falou nada, mas eu acho que esse lugar é Essassani. Não é agora que me falaram que não é. E aí, o que te contaram? Nada, só me falaram, você está errado. Tá. Sutilmente. Agora acabei de entender onde eu tô. É aquele lugar lá que eu sempre vou, que eu sempre vejo. Sim, tá. Sim. Eu meio que tô tomando um banho nessa cachoeira, mas eu acho que é meio simbólico. Uhum. Se eu quisesse, tipo, me limpar mesmo assim, energeticamente. Eu sei quem vai vir, mas eu já comecei a ficar nervoso só de saber. É o carinha lá mesmo. Caminhando entre as árvores? É O próprio, né? sensação muito esquisita. É engraçado porque hoje eu decidi pegar o meu símbolo físico que eu tenho, lembra que eu fiz? Lembro. Eu decidi trazer comigo aqui pra sessão e eu nunca fiz isso. Aí eu tô com o símbolo nas minhas mãos, sabe? Eu saí da cachoeira agora. Parece que tudo isso é ajuste, sabe? Sim, uma preparação, né? E agora abriu um portal na minha frente. E Nossa. que Eu entrei e agora eu tô num lugar que é completamente preto. tá. É como se fosse a sala branca, mas ela é preta. Nessa sala preta tem uma mesa e uma cadeira. Toda escrivaninha é a única coisa que eu consigo ver e tem uma luminária ligada. Certo. É a única coisa que eu consigo ver dessa sala. Eu sentei na cadeira e tem um pedaço de papel escrito eu estou aqui. Tudo muito sutil. Acho que é pra eu não ficar nervoso, sabe? Exatamente. Eu pego uma caneta que tem ali na escrivaninha e escrevo eu também. Nossa, parece que, embora eu não veja nada mais além do que a luminária ilumina, eu consigo ver que parece que tá tudo rodando enquanto eu tô no meio, entende? Como se eu estivesse no olho do furacão. Meu Deus. Agora sumiu a escrivaninha.
a cadeira e eu Hum, tô absolutamente no escuro e só tem uma coisa que eu vejo meio ao longe, que é um olho brilhante. Os dois olhos dele. ele vai se comunicar com meio que com alguns filtros de proteção aí para você conseguir fazer a comunicação. Tá falando se acalme. Ele chegou perto de mim agora. Consigo ver as feições dele porque parece que ele brilha. Sim. Consigo ver o corpo dele. Ele é bem mais alto que eu. Que ele tem entre 2,5 metros e uns 3 metros, eu calculo mais ou menos. Ele tá pedindo permissão para fazer uma coisa. Ele quer ativar alguma coisa no meu frontal. Uhum. Eu permito e ele, tipo, coloca o dedo na minha testa. E tudo que eu consigo ver é o meu símbolo agora. Apareceu na minha tela mental. Eu tô um pouco impaciente, mas eu entendo que tem que ser assim. É. Ele tá falando o seguinte: todas as vezes que você tá fazendo alguma coisa e de repente você se sente na minha pele, sou eu canalizando o que você é naquele momento. E por conta do fenômeno, vice-versa. Ele tá falando, você não precisa mais ter medo, porque agora já está encaminhado. Aí eu tô perguntando o que que tá encaminhado. Aí ele respondeu, você, no sentido de tipo assim, eu já estou encaminhado pro que eu preciso fazer. Agora ele fez uma coisa bem estranha. Hum. É como se ele. Eu não sei nem explicar. Ele tá emanando Hum. hologramas com a testa dele, com o chakra dele frontal. São formas geométricas? São que tipo de imagem? Não sei explicar. É um holograma de um lugar, como se fosse uma foto. E o lugar é Sakura, Uhum. que é o nome que eu e o Rodrigo demos para esse lugar. Aí ele falou que chegou a hora de eu entender. Agora eu tô vendo nós dois sentados no chão, um na frente do outro, tipo meio longinho, assim, meditando. Mas não é só isso, eu tô sentindo outra coisa. É como se tivesse sendo feita uma conexão. É um link dos nossos chakras frontais. Com ele? Sim. Ele tá falando, você percebe esse lugar por causa desse link. Que foi algo que você buscou. Ele tá falando, eu não posso te falar mais do que você pode compreender. Aham. É como se a gente estivesse fazendo uma projeção mental juntos. Mas eu não tô conseguindo fazer direito, sabe? Eu não tô conseguindo ir pra onde ele quer que eu vá também. Ele falou, onde a gente vai, você tava lá agora. Mas Hum. você precisa entender de outra forma. Certo. Meu Deus. Ele falou assim, esse lugar é meu planeta. Aí eu fiz Sakura, a sua imagem e semelhança. E daí eu falei, mas parece a Terra, é igual. Ele falou, é porque é. Aí eu pergunto para ele o seguinte: é uma realidade paralela?
É a única coisa que eu consegui perguntar, assim, porque parece que é muita coisa passando ao mesmo tempo. Mas eu Uhum. não tô conseguindo trazer, sabe? Aí ele não quis responder direito. Ele falou sim e não. Tá, eu acho que eu entendi. Você pode me ajudar? É paralelo porque hum, não é uma linha de realidade que nós estamos acostumados, mas ao mesmo tempo é só uma réplica, não é uma. É, é mais um ambiente controlado de uma dimensão menor, com outro Não é isso que ele. propósito. Não sei. Pera. É que o que ele tá falando é que esse lugar foi criado à imagem e semelhança de onde ele mora. Foi isso que ele falou. Então é por isso que eu É, perguntei uhum, se é uma terra paralela, entende? Se é uma realidade paralela. tá. Você quer entender onde que ele tá, né? Olha o que ele falou. Ele falou o futuro é Hum, paralelo. É, perfeito. Ele falou eu vivo aquilo que da perspectiva de vocês é uma possibilidade. Certo. É muito confuso de entender. Ele tá falando eu sou você, mas você não sou eu. Aí a primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte: eu vou ser você? E ele me respondeu: se assim você desejar. Eu tô visivelmente confuso, assim, sabe? Eu tô, assim, nervoso. Tipo, parece que nada tá sendo respondido, sabe? Ele tá falando o seguinte pra você. Hum, Deixa eu tentar entender. Ele quer que vocês pensem na mesma coisa pra ele poder se comunicar melhor com você. Então pode ser uma como cor assim? Tipo, ou um símbolo, ele tá falando. tá. Porque aí é como se fosse ajudar para que você faça as perguntas certas aqui na materialidade. Ele quer passar um símbolo ou eu posso falar um? Por isso que fica a teu critério. Eu vou tentar utilizar um círculo roxo. Ele falou assim, deu certo. Tá, certo. Primeira coisa que a gente vai perguntar é como é que a gente pode exemplificar as possibilidades de ramificação do caminho de uma consciência no sentido dela se tornar ou não um ponto que nós entendemos como eu superior. Caraca, ele tá falando comigo mesmo. Ele tá tentando me explicar algo aqui que tá difícil de entender, sabe? É, ele tá falando que é importante que eu entenda. Eu vou tentar Tá. passar o que eu vi, tá? Eu vi uma árvore genealógica ao contrário. Entendo ela como se, para eu visualizar, eu sou o ponto original, entende? Uhum, E existem vários caminhos e ramificações daquilo que sai do ponto que eu estou agora. E é como se fossem linhas que eu posso, tipo, prosseguir por elas e eu chego como se fosse num último ponto que é a ramificação, sendo que eu tô nesse lugar e existiam outros caminhos possíveis que eu poderia ter seguido, mas eu cheguei nesse. Só que os outros caminhos eles estão lá também, uhum, gerando, porque eles já são. Ele tá falando assim. tá. Nossa, é muito complexo de explicar o que eu vi.
Tipo, eu só vou falar, sabe? E Isso aí, manda ver. depois eu tento entender o que foi me mostrado, sabe? Então, ele tá me mostrando como se fosse ele, vendo de cima para baixo. É como se ele visse um pontinho lá embaixo que sou eu, desse galho, entende? E culmina no que ele é. E aí eu vi o seguinte, isso numa como se fosse um desenho 2D. Aí eu eu vi como se fosse um cubo com os quatro lados, esse mesmo desenho replicado nas faces do cubo. E eu vi no meio desse cubo, eu vi um pontinho que conecta os pontos de cada face daquilo que eu sou. Você entendeu? Tipo, Entendi, cara. porque eu vi, mas eu não consigo entender o que isso significa racionalmente, de uma maneira que tipo eu possa passar. E é como se ele tá falando que é como se esse não fosse o único cubo, porque existem vários outros cubos que fazem o mesmo processo de dentro de uma perspectiva de uma dimensão superior. Então a gente tem um cubo, uma folha, uma árvore 2D que foi transportada para um desenho 3D. E esse cubo, se ele fosse feito a mesma coisa com uma dimensão a mais, as intersecções desse cubo também formam um ponto interno, como se fosse um hipercubo. E cada face desse cubo e desse hipercubo tem um cubo. Meu Deus. Difícil de entender, né? Ele tá falando assim. Nossa, ele tá falando que a consciência é desdobrada. O que isso Certo. tem a ver com o que a gente viu agora? É difícil de entender mesmo, porque tipo, eu consigo entender intuitivamente, mas porque eu tô vendo, mas eu não sei passar, sabe? Uhum. Não tem problema, a gente vai com calma. Mesmo que a gente não consiga entender, depois a gente vai pensando nisso, uma hora a gente consegue acessar a informação. Ele sente que ele sustenta energeticamente a sua existência, ou ele sente que ele foi apenas a fagulha que criou um fogo? Ou não é nada dessas duas ideias? É outra coisa. Olha só a resposta dele. Ele falou que o que sustenta é a estrutura. Então ele sozinho não faz nada. Uhum. Se ele não estiver dentro desse contexto estruturado. Certo, entendi. Ele deu um outro exemplo enquanto você estava falando. Qual? Eu vou tentar passar que eu acho que fica mais fácil, mas eu acho que entendi. Ele está falando de geometria em dimensão mesmo. Então a gente tem um ponto. E de repente, esse ponto, ele percebe que tem infinitos pontos à sua volta e então ele se torna uma linha. Certo. Essa linha, ela percebe que tem infinitas linhas em sua volta, então ela se torna um plano. Uhum. Esse plano, ele percebe que tem infinitos planos em sua volta e se torna um cubo. Ou, vamos dizer assim, não exatamente um cubo, mas um espaço tridimensional acima do que ele era antes. Sim. Certo. E assim sucessivamente. Tá vendo? A gente tá entendendo o lance do cubo já. Na prática, ele gera uma fractalização consciencial a partir de si, ou a estrutura que existe faz com que ele não precise doar energia para que aquilo se mantenha. Como que se sustenta? Olha o que ele falou. Ele falou a palavra relay, Relay. que é
relay é tipo como se fosse um. Ele tá se colocando como um mero. Não é isso. Eu ia falar transmissor, mas é mais. Ele tá falando que ele é um transmutador existencial. Porque ele recebe de algo e passa pra frente. Aí eu já perguntei pra ele o seguinte: tá, mas isso não tem um fim? Porque se essa energia, vamos dizer assim, está sendo recebida de algum lugar, então quem é a energia geradora originalmente? Aí ele me deu a resposta mais louca que eu podia ter entendido, que é como se esse ponto último fizesse uma volta sobre si mesmo e se conectasse com todos os pontinhos que estão na base. Cara, Ele tá falando, sabe, exatamente. Ouroboros? Uhum. É isso que ele tá falando. Ele tá falando de Mobius, que é um circuito. Isso é muito louco. É um circuito E ele tá fechado, falando assim. assim, isso é o que a gente entende como mônada É, dentro da sim. experiência nessa fatia do multiverso. Então eu vou tentar fazer uma, uma pergunta para a gente entender mais esse lance aí. A gente entende às vezes que, por exemplo, tem um ponto na nossa linha que a gente sabe que é um eu superior. Esse eu superior a gente estuda que às vezes ele se fractaliza em 3, 4. E quando ele se fractaliza, às vezes a gente sabe que aquele corpo entra em animação suspensa. Por que se entra em animação suspensa? Ele falou o seguinte: para que ocorra uma quebra na ilusão da experiência do tempo. Certo. Eu estou usando um exemplo específico, né? A menina acho que tinha, sei lá, uns 16 anos hoje, coisa assim. Mas a versão expandida do eu superior dela, que era uma pleiadiana, estava só 4 horas mais ou menos, se a gente comparasse com o nosso tempo, em estado de meditação, em animação suspensa. E então tem essa relação de tempo, mesmo ele sendo diferente. Mas o que ele quer dizer quando ele fala do tempo, nesse caso? Ele falou assim: o tempo ele é ilusório, mas ele é experienciado Uhum, na materialidade. certo, Eu tô entendi. perguntando o que ele quer dizer com materialidade, e aí eu tô entendendo o seguinte: na medida que ocorrem esses desdobramentos dimensionais nesses cubos e hipercubos, etc., existe um tempo que existe, não, ó, que interessante. Existe um momento ou um determinado ponto que a ilusão do tempo ela se quebra totalmente e é como se a experiência ela fosse acessada através da, de tudo que de todo esse ciclo, de todo esse circuito ao mesmo tempo. Não sei se expliquei bem. Uhum, Ele está falando assim, é como se em um determinado momento a gente entendesse experiencialmente que não está indo a lugar nenhum especificamente, mas é um circuito fechado. E isso quebra a materialidade como experiência. certo. Você sai dela. Agora. Agora ele tá falando do Zala, que engraçado. hum, Ele tá falando que o Zala é um exemplo bem prático disso. Do lugar que ele tá. Dentro de tudo isso. Da experiência dele, entende? certo. Ah, eu preciso confirmar os negócios que veio na minha cabeça. No caso da Pleiadiana que tá lá, 16 anos nossos seriam de repente alguns minutos, horas para ela. Isso sugere que a diferença de tempo, claramente, nós estaremos ainda experienciando
mas ela já terá assimilado tudo que aconteceu na nossa vida. A partir dali, o que acontece com o fractal? Ele, em algum momento, retorna para ela porque ela gerou o fractal, ou ela não gerou o fractal, apenas a possibilidade de experienciação dele. Você entendeu a diferença de uma coisa para outra? Eu não entendi. Mas ele tá falando que é a mesma coisa. Porque olha como que é louco assim, olha. Eu um dia vou retornar ao corpo da minha pleiadiana. Mas se a pleiadiana já está assimilando todo o processo durante sua criogenia, né, sua animação suspensa, então você não vai nunca voltar para ela. Ela já tem o que é você. Ele tá falando que você não, você não retorna pra algo que você já é. Exatamente. Tipo, mas para mim isso é complicado de entender. Porque, nossa, olha que parada bizarra que ele falou. Ele falou o seguinte: então pense de uma outra perspectiva mais anterior. Imagine que a Pleiadiana também seja um fractal de um corpo criogênico. É. Ele tá falando que a diferença entre. Tô entendendo direito. Porque ele falou de morte e vida. Entende? Sim. Ele falou que da perspectiva dos fractais dela, é como se fosse entendido que a existência dela fosse paralelo e ocorresse Exato. ao mesmo tempo, entende? Exatamente. E olha que coisa Quem tá... maluca que ele falou. Ah, Ele falou que esse fractal gerado pela Pleiadiana pode ser a própria Pleiadiana que gerou o fractal. Meu Deus do céu. Eu não tô entendendo mais nada. Então, mas aí, no caso, nesse caso aí, o que acontece? Ela fica lá 4 horas e vive uma vida aqui, por exemplo. Ela fica 4 horas porque ela está assimilando, ou ela só acorda quando todas as experiências terminam? Eu acho que isso é a mesma coisa. É muito estranho porque ele falou o seguinte: é como se nascesse de volta. É só isso que ele repetiu. Mas é muito estranho essa resposta pra mim. Não, mas então, vamos ver se é o que eu entendi. Quando ele falou isso, eu entendi que é como se ela nascesse de volta, no sentido de ter agora um ganho de consciência. Que ela visualizou o que aconteceu, ela aprendeu o que ela precisava. É isso? Exatamente. Aí você tem uma sensação de completude, que você vivenciou algo que te faltava. Então você nasceu de novo, você tem outra consciência hoje. Não é literalmente, entendeu? Eu entendi isso. Sim. Só que Então, ele tá falando o seguinte: que nascer no corpo físico também pode ser visto dessa perspectiva. Ele tá então, falando, na verdade, de coisas é. que eu estou passando. Porque eu já cheguei a falar daquele fractal chinês e tal que eu tenho, mas que parece ser no passado, entende? Já comentei, né? Uhum. Aí ele tá falando algo bem bizarro. Que ele. Deixa eu tentar entender melhor. Ele tá me mostrando, entende? Engraçado. Tá. Imagina um quadrado e cada quadrante desse quadrado é um tempo específico que é percebido por nós. Então ele tá me mostrando o seguinte: é como se você pegasse uns grãos de arroz e jogasse assim nesse quadrado, e cada grão de arroz fica num quadrante. Uhum. E é como se ele recolhesse depois. Ele tá falando que a sensação que ele tem é que ele recolheu essas experiências como corpo humano para si. Então ele tá Certo. falando que é como se, da perspectiva desse fractal chinês, Uhum.
ele nunca vai entender quem são os outros fractais dele, humanos, porque a época que ele vive não permite. Mas o que esse fractal foi, está nele. Porque a linha é direta. Uhum. Ele tá falando assim, ele fala meio confuso, mas eu acho que entendi. Que esse fractal chinês, ele é um ponto no tempo e espaço. E ele recolhe todos eles. E eu sou um desses arrozes. É um desses grãos. Então, isso é a ideia da fusão, né? Que todo mundo fala. Ah, que eu vou fundir com o meu eu superior. Vou me tornar um só. Como se nós tivéssemos saído, literalmente, do eu superior. Mas não é bem isso, certo? Não é porque eu nunca tive a experiência que ele teve. E você entende que a pergunta foi pertinente, ele tá falando o que eu perguntei antes no começo, porque eu não Hum. sou o que ele é. Não, Uhum. é isso que eu falei? Eu perguntei se eu sou ele. Ele falou que não, mas ele sou E eu. isso, exatamente. A gente é, é, é isso. E é confuso, porque a gente às vezes vê as consciências, né? As pessoas relatando que as consciências dizem, não, vocês vão voltar para casa. Mas do ponto de vista fractal, nós nunca fomos daquele lar felino, arturiano. Nós podemos ser. Ele tá É falando que isso, é né? isso e é Hum. complexo porque as pessoas elas estão descobrindo coisas verdadeiras no sentido de que elas estão se conectando com um eu superior, como a gente fala, ele falou, Uhum. e estão achando que aquilo é uma experiência passada e que eles precisam se lembrar daquilo que eles não são ainda. E é confuso pro ser humano Isso porque mesmo, a porque gente nós não temos um, entende o tempo, entende? porque a gente tem uma ideia linear de reencarnação ainda, que é uma herança espírita, né, teosófica, enfim, que passa pra gente a ideia de que se a gente lembra é porque aconteceu no passado. E aí, quando a gente tem um acesso que é multidimensional, que é no futuro, a gente distorce isso. Ele tá falando o seguinte, que dentro da experiência da Terra, da perspectiva dele, não tem sentido nenhum a gente ter uma experiência seguida da outra. Porque é como se fosse perda de tempo, ele tá falando. No sentido de tipo assim, você não precisa fazer isso. Ninguém faz isso. Porque ele tá. Ele tá falando que não é assim que funciona, entende? Tipo, Uhum. porque a gente tem uma. Deixa eu tentar entender melhor. Ah, tá. Voltamos no quadrado com o arroz. Ele falou o seguinte: é possível que dentro de um grão só a gente seja colocado em um quadrante do tempo e depois a gente pega esse mesmo grão, tira esse grão e coloca em outro quadrante do tempo, assim sucessivamente até experienciar tudo que tinha que fazer numa linha reta. Mas ele disse: por que se eu posso jogar vários grãos ao mesmo tempo? É, coletar tudo de uma vez, né? Só que ele tá falando que hum, no experienciar da consciência na materialidade, você muitas vezes não tem como fugir disso por causa da própria constituição dessa dimensionalidade, ele tá falando. Ele tá querendo dizer alguma coisa específica. É, né? Deixa eu tentar entender. Tem a ver com fusão de consciências, isso que ele tá falando, né? Sim, porque no ato de recolher, a gente tem a sensação que existe linearidade. O arroz, o grão de arroz, ele entende que quando ele voltou pro saco,
é como se existisse a sensação de linearidade. E ele tá falando de morte e vida. Uhum. Mas não. Ele tá falando do ponto de vista da consciência, não é que seja assim. Mas a experiência aqui permite, ao mesmo tempo que constrange para que exista essa sensação. E olha que interessante o que ele falou agora. Ele falou que dentro da perspectiva dos nossos corpos, em faixas dimensionais diferentes, cada um deles pode ser considerado como um ponto. Uhum. Então, olha que louco. Ele tá falando que a minha versão morta já tá lá fazendo trabalhos lá. E fazendo suas Sim. próprias escolhas. Que louco. Pois é, você lembra da experiência que a Natália teve? E eu acordado, ela dormindo, ela vai conversar comigo, me pergunta coisas e eu respondo para ela. Mas eu não estava, de fato, respondendo fisicamente. Foi uma outra versão de mim mais expandida, uma versão morta de mim, que falou com ela. Uma consciência minha mais expandida do Tiago agora. Não é de um eu superior meu, sou eu mesmo. Ele falou exatamente. E quando nós morremos, a gente se lembra da nossa perspectiva expandida que ocorreu paralelamente à nossa vida. Então é como se a gente simplesmente tivesse aparecido como consciência. Não, vou explicar de outra maneira. Como se a gente tivesse aparecido como experiência dentro daquele corpo que já era, que já existia, mas ele é nós mesmos também. Então dá a sensação que quando a gente morre, a gente ativa um corpo superior, mas ele já estava lá. E a gente estava lá. A gente imerge, submerge, a gente se submerge nessa nova experiência que a gente já estava quando existe um descarte. Que complexo. Ele tá falando que assim, que pode chegar um momento dentro dessa sutileza que ocorra a mesma coisa, só que com um outro corpo físico que não é humano. E que do nosso entendimento, a gente reencarnou. Que é a fusão. Eita. É o descarte, é um descarte do descarte. É complexo. Ele tá falando assim, que densidade e matéria não tem muito a ver com isso no final das contas. Porque o que importa é a capacidade de recolher experiências, entende? Que é só para isso que serve encarnação. Então ele tá falando que ele tem as memórias daquilo que esse fractal chinês era lá na antiguidade, porque ele foi recolhido, entende? E eu da mesma forma, só que a minha diferença é que eu entendi coisas que me permitem se conectar com aquilo que já é tanto para mim quanto com aquele fractal. Então, mas a ideia de recolhido significa o que na prática? Onde está ele hoje, o chinês? Ele falou que dentro dele, mas não precisa ser só nele. Ele tá falando que existem outras versões do aquilo que ele é capaz de fazer que podem ser experienciadas. Certo. Então o chinês ele não continuou. Ou continuou? Ele entende o que você quer dizer com essa pergunta. Foi a única coisa que ele falou. Porque assim, ele tá falando que mesmo que tivesse continuado, vamos dizer assim, daquilo que você entende como contínuo, ele ainda recolhe essa experiência também.
o ato de recolher a experiência é o que a Pleiadiana estava fazendo ali por 4 horas. Sim. E quando. Olha o que ele tá falando agora. Quando você fala que existe uma programação da Eu Terra ia falar disso. e Uhum. das dimensões. Não, dimensões não. De realidades paralelas, ele tá falando. É porque essas consciências, ou vamos dizer assim, essas pessoas expandidas do que nós somos, elas já fizeram certas escolhas de onde estar e já determinaram o futuro. Mas É. isso é cocriado, meu Deus, porque ele tá falando assim: eu não tenho um fractal mulher vivo Uhum. na materialidade, mas eu poderia ter tido essa experiência dependendo da cocriação da sociedade, porque tá tudo ali e ele entende todas essas experiências como sendo igualmente verdadeiras. Cara, é muito difícil, mas é isso. Ele tá falando que essa versão minha, mulher, Hum. ela existe como ideia. Uhum. E que embora meu corpo físico não seja assim, em camadas superiores de sutileza, eu sou essa pessoa também. É. Ele tá falando que cada fractal nosso, tecnicamente, tá em realidades paralelas, porque ele tá falando fractal nossos na Terra, entende? Cada fractal nosso na Terra está em realidades paralelas, porque ele tá falando que o tempo é paralelo, Sim. que é o que ele falou antes, entende? Eu não queria, mas ele me mandou praticamente falar que eu não vou aguentar muito mais. Então é Não, mas melhor você fazer alguma pergunta final, algo assim que. vamos ver uma pergunta final e a gente já encerra. Então, quando a consciência é fragmentada, a gente pode dizer que é um conjunto de experiências destes fractais que estão vivendo ela. Ou seja, a Pleiadiana, ela resolve viver aquela experiência, então ela fragmenta aquela experiência para viver, mas ela não está energeticamente sustentando ela. Vamos supor, a Pleiadiana morreu, então ela estava sustentando, quebrou-se um elo, tudo aquilo que ela gerou de fractal morre junto. Acho que agora fica claro para a gente poder explicar. E vai ser recolhido também por outro patamar. Hum. Morrer não é o que você acha. Não é. E nascer também, ele falou. Cara. É difícil, porque a gente entende que a fonte é nossa mônada é uma bateria. E a mônada, ela tá numa frequência, num corpo encarnado, que suporta uma energia maior. Então, quando ela fragmenta, ela tá gerando energia menor que a dela, em corpos que têm uma capacidade menores que a dela, pelo menos aqui no nosso caso. Então, essa ideia que eu estou dando de bateria, isso quem trouxe foi o Ramatiz, de voltagem. A voltagem da mônada é maior que a do corpo, e então a ideia de ela se subdivide em vários pressupõe que o espírito da mônada ali sai da mônada e vai para os fractais, entendeu? Por isso que nós temos uma ideia de que a mônada sustenta a vida, e aí acaba a vida, todos os fractais têm que retornar para a mônada. Mas tudo que ele tá falando que a mônada é a vida. Então, tudo que a gente está falando aqui agora sugere que talvez não seja dessa maneira. Olha o que eu me lembrei agora. Na sessão da Pantera, eu lembro que foi passado para mim
aquilo lá que foi, eu não lembro se é assim, mas foi mais ou menos assim, que nós podemos ter a experiência de sermos uma árvore igualzinha à árvore que nos sustenta, mas nós não seremos ela. Por isso que a mônada não experiencia, porque ela é o circuito. Sim. Não sei se você entendeu o que eu quero dizer em relação a isso que ele tá passando. É. Não, mas eu acho que a gente tá chegando lá. Claro que ainda tem algumas dúvidas. A gente tá chegando lá. Mas acho que a gente pode parar, porque senão vai ficar muito pesado aí. Depois a gente continua. Ele falou que estará sempre aqui. A gente agradece a comunicação. Ele deu tchau pra mim e falou que minha dor de cabeça vai passar.